A história começa com uma garota de cabelos longos. Ela diz a um garoto nervoso que usa óculos que não ter namorada faz de alguém um perdedor. O garoto fica claramente abalado com o comentário dela. Vamos voltar no tempo para entender como chegamos aqui. Tudo começou cerca de um mês antes. O garoto de óculos mantinha uma conta em rede social onde publicava, principalmente, reclamações sobre a vida. Seu perfil era praticamente um mural de desabafos negativos. Certo dia, ele decidiu postar algo diferente, uma resenha de um livro. Foi então que recebeu uma resposta inesperada. Alguém comentou que era bom encontrar outra pessoa que também tivesse lido aquela obra. Era a primeira vez que ela via alguém que a conhecesse. Depois de trocarem algumas mensagens, ela o convidou casualmente para sair, perguntou se ele gostaria de jantar algum dia. O garoto ficou surpreso com uma resposta tão positiva e se perguntou por que alguém gostaria de conhecê-lo. Entrou em pânico total após o convite, sua mente se encheu de dúvidas e inseguranças. Será que era alguma pegadinha? Será que conseguiria conversar quando se encontrassem pessoalmente? Ele começou a imaginar como ela poderia ser. Em sua cabeça, surgiu uma figura misteriosa, uma garota jovem e fofa. Ela o chamava pelo nome, Uta-san, e dizia que ele provavelmente apreciaria determinado livro. Tomando coragem, ele pegou o celular e digitou rapidamente que, se ela não se importasse em conhecer alguém como ele, tudo bem. O dia do encontro finalmente chegou. Uta esperava nervoso em frente a um prédio grande, segurando o celular com as mãos trêmulas. O coração disparava enquanto lia as mensagens. Haviam combinado às 19 horas e ela acabará de confirmar que já estava lá. Ele pensou que talvez ela o tivesse visto e ido embora sem falar nada. De repente, uma voz feminina chamou seu nome. Ela surgiu com um sorriso acolhedor e perguntou, gentilmente, se o tinha deixado esperando muito. Uta ficou absolutamente atônito e sem palavras, o coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Ele não fazia ideia de que ela seria tão bonita. A garota o conduziu pelas ruas, explicando que havia reservado uma mesa em um restaurante do outro lado da avenida. A realidade da situação o deixou ainda mais nervoso. Fazia muito tempo que ninguém o convidava para sair. Ele admitiu para si mesmo que não mantinha uma conversa decente com uma mulher fazia eras e temeu que ela estivesse se arrependendo. Seus olhares se cruzaram por um instante, o contato visual o lançou em outra onda de pânico. Percebendo que ele agia de forma estranha, ela perguntou se ele estava bem. Uta disfarçou, dizendo que não era nada. Chegaram ao destino. O restaurante parecia elegante e sofisticado, muito além do que Uta imaginara. Ela contou que queria voltar ali fazia tempo e comentou, satisfeita, que o lugar era perfeito para um encontro. Ele gaguejou, tentando responder, enquanto a mente se tornava um caos. Seria mesmo um encontro ou só um meet-up casual? Ele disse que deveriam se conhecer melhor antes de qualquer coisa. Ela replicou que recomendaria aquele local caso ele tivesse dificuldade para escolher lugares em futuros encontros. Já dentro do restaurante, Uta sentiu-se dominado pela vergonha. Caminhando lado a lado, chamavam a atenção de outros clientes, ele ouvia cochichos e se constrangia ainda mais, entendendo perfeitamente que todos se perguntavam o que uma garota assim fazia com alguém como ele. Sentados à mesa, tentou manter o controle mental, não se empolgar, não criar expectativas, não haveria próxima vez. Repetia a si mesmo para não ser tolo. A garota interrompeu seus pensamentos perguntando o que ele gostaria de pedir. Desprevenido, ele respondeu que queria uma cerveja. As bebidas chegaram e ela ergueu o copo num brinde animado ao primeiro encontro offline. Ele pensou que simplesmente não conseguia conversar direito com ela e decidiu recorrer ao poder do álcool para se soltar. Bebeu rápido demais e começou a tossir violentamente. Preocupada, ela perguntou se estava tudo bem. Uta sentia-se patético. A situação ficou mais intensa quando ela se levantou para ajudá-lo, inclinando-se com genuína preocupação. O coração dele batia tão alto que conseguia ouvir cada pulsação. Num rompante, ele explodiu, tremendo. Por que ela fazia aquilo? Ela desculpou-se imediatamente, explicando que achará que ele tinha derramado algo e só queria ajudar. Confusa com a reação dele, perguntou se o ofendera.
Ele disse que não era isso, argumentou que ser gentil com alguém como ele não trazia benefício algum. Não era bonito nem rico, então não entendia por que ela ainda queria sair com ele. A garota deixou escapar uma risadinha divertida diante da franqueza dele e sorriu ainda mais calorosamente. Explicou que aquele livro sobre o amor era uma obra de que ela gostava muito e que encontrar alguém que também o tivesse lido a deixou muito feliz. Era natural querer conhecer quem era essa pessoa. Uta pediu desculpas por ser tão taciturno e negativo, reconhecendo seus defeitos. Continuou se depreciando, confessando que, além de tudo, era um perdedor que nunca teve namorada. Então ele revelou uma verdade dolorosa. O livro era complexo demais para ele compreender, admitiu que não o levará a sério quando o leu. Concluiu que era uma grande decepção. Ela respondeu, calma e simples. Tudo bem. Em seguida, disse que não ter namorada torna alguém um perdedor. Uta ficou completamente chocado. Ela perguntou se ele queria que ela fosse sua namorada. Ele ficou sem reação, tentando processar as palavras. Ela repetiu, não ter namorada faz de alguém um perdedor. Aproximou-se ainda mais e ousou sugerir que, se arranjasse uma namorada, ele poderia perder outras coisas também, além do status de perdedor. Garantiu que, se aceitasse a proposta, ele não seria mais um perdedor. Uta estava totalmente dominado pela situação. Percebeu que ela usava aquela voz suave para atingir seus pontos mais fracos e mal conseguia entender suas intenções. Ela finalmente revela sua verdadeira natureza, estava apenas brincando com ele. Yuta fica ainda mais confuso. Ela continua rindo e se desculpa por tê-lo provocado daquele jeito. Ele insiste que sabia que ela estava só brincando. Ela admite que, mesmo que ele seja um perdedor, ainda assim o acha fofo. Yuta fica completamente sem palavras diante dessa declaração inesperada. Fica surpreso ao perceber a sinceridade por trás das palavras dela. Ele pede que ela não brinque com ele. Sabe racionalmente que não deveria se envolver, mas percebe que está se apaixonando por ela. O encontro chega ao fim. Yuta paga a conta do jantar. Ela elogia a comida do restaurante enquanto ele, nervoso, se pergunta o que mais a noite pode reservar. Ele pede desculpas profundamente à garota, admitindo que ela teve que presenciar muitas situações constrangedoras durante o encontro. Ela o observa atentamente enquanto ele fala, parecendo estar perdido em pensamentos, tentando processar tudo o que aconteceu naquela noite. Ela se oferece para acompanhá-lo até a estação. A garota mantém um sorriso brincalhão e pergunta se ele quer que ela seja sua escolta. Em seguida, ela faz um movimento repentino que pega Yuta totalmente desprevenido, segura com ousadia o braço dele. A proximidade física o deixa completamente paralisado. Ele pergunta se ela está bêbada. A garota responde de forma misteriosa, talvez. Yuta tenta se acalmar, repetindo internamente que precisa manter o controle. Diz a si mesmo que vai apenas chegar à estação e se despedir normalmente. Está convencido de que ela estava apenas brincando. Seus pensamentos pessimistas o fazem acreditar que aquele seria o primeiro e último encontro dos dois. Yuta percebe que a estação está a apenas um quarteirão. Pensa que talvez seria bom dar uma volta para prolongar um pouco mais o tempo juntos. Enquanto caminham por uma rua lateral, ele vê uma placa de hotel com preços por hora. Yuta entra em pânico ao perceber em que tipo de área eles estão. A garota nota a reação dele e pergunta de forma provocativa para onde ele acha que ela está o levando. Yuta entra em desespero, gaguejando que entendeu tudo errado, que não quis acusá-la de levá-lo lá de propósito. A garota ri da situação constrangedora. Pergunta se ele já esteve em um lugar assim antes. Yuta nega veementemente. A garota revela casualmente que também nunca havia ido para aquela rua antes. Em seguida, pergunta diretamente o que ele está pensando. Ele insiste que eles devem sair dali rapidamente, apontando para a estação. Ela interrompe o pânico de Yuta e pede que ele a escute. Pergunta o que ele faria se ela dissesse que não quer ir para a estação ainda. Os pensamentos dele estão completamente confusos, tentando entender o que ela realmente quer dizer. Yuta sugere desajeitadamente que talvez possam apenas continuar caminhando um pouco mais. Ela pergunta se ele vai fugir dela de novo, como fez antes.
A garota diz que essa é a chance dele deixar de ser um perdedor. O coração de Yuta dispara ao sentir o toque dela. Ela diz que está apenas perguntando por segurança, que é melhor ter cautela do que se arrepender depois. Yuta está dividido entre o pânico e a curiosidade. Seus pensamentos revelam que ele ainda não acredita que ela tem intenções sérias com ele. A garota faz a pergunta final que define tudo, pergunta se eles devem fazer uma pequena viagem juntos. Yuta se pergunta o que faria se ela fosse alguém perigosa que o atraiu até ali. Ela brinca, perguntando se ele está planejando fazer algo terrível com ela. Yuta explode em total desespero, negando qualquer intenção imprópria. Grita que, é claro, nunca faria algo assim. Diz a ela que ela deveria se valorizar mais. Ela sorri e diz que está feliz por ter tido a chance de conhecê-lo. Yuta fica pensativo após essa confissão sincera, se perguntando se aquilo foi realmente a resposta certa. A garota volta a sorrir com naturalidade e sugere que eles voltem. Eles começam a andar lado a lado pelas ruas da cidade. Ela sorri como se nada tivesse acontecido, e eles caminham juntos. Finalmente, chegam à estação. Ele pede desculpas por tê-la feito ficar fora até tão tarde. Ela diz com naturalidade para ele não se preocupar. Yuta percebe como o tempo passou rápido. A garota olha ao redor da estação e comenta casualmente que chegaram ao destino. Ela mantém um sorriso gentil e diz que não é nada especial. Pergunta se Yuta também vai naquela direção. Yuta responde, não, eu vou para o lado oposto. Ela agradece pelo encontro de hoje. De repente, a garota se aproxima ainda mais e enfia a mão no bolso dele. Ela pega o celular dele, se aproximando mais ainda, diz para ele se sentir à vontade para chamá-la sempre que quiser se encontrar de novo. Ela se despede com um sorriso caloroso e confiante. Yuta está sentado sozinho no trem. Tudo ainda parece um sonho irreal. Ele se pergunta o que teria acontecido se tivesse recusado o convite dela. De repente, seus pensamentos derivam para um território mais íntimo e proibido. Ele imagina cenários alternativos de como a noite poderia ter terminado. O celular vibra com uma notificação, interrompendo seus pensamentos confusos. Ele olha para a tela, é uma mensagem dela agradecendo pelo dia. Ele percebe que durante toda a noite nem sequer soube o nome dela. Yuta se pergunta por que está tão animado com uma simples mensagem de texto. Ele admite para si mesmo que nem sabe o nome completo dela. Yuta chega em casa e se joga na cama, mas, de qualquer jeito, não consegue dormir. Decide responder à mensagem dela, dizendo que quem deveria agradecer é ele. Sua resposta é simples e educada, desejando uma boa noite e dizendo que espera vê-la de novo. 10 dias se passaram desde aquele encontro que mudou a vida de Yuta. Ele pega o celular e vê a hora, 9h52. É atingido pela dura realidade de que não teve mais notícias dela desde aquela noite especial. Ele se lembra das palavras dela sobre poder chamá-la sempre que quisesse se encontrar. Se pergunta se aquilo significava mesmo que poderiam se ver de novo se ele a procurasse. Segura a cabeça, frustrado e dividido por dentro. Yuta tem medo de que, se entrar em contato com ela, ela pense que ele está apaixonado. Finalmente, o celular vibra de novo, mas, para sua total decepção, é só uma notificação do Twitter. Alguém curtiu seu tweet. Yuta decide adotar uma abordagem mais indireta para se reconectar com ela. Ele posta no Twitter perguntando se alguém quer ir assistir ao filme Você e o Buquê com ele. Yuta fica chocado ao ver que ela curtiu o tweet sobre o filme. Não acredita como uma simples curtida pode deixá-lo tão feliz e esperançoso. Se questiona por que está tão empolgado com apenas uma curtida. Se pergunta desesperadamente o que deve fazer agora. Fica online esperando algum sinal de que ela possa responder ou iniciar uma conversa. Yuta decide que deveria apenas mandar uma mensagem diretamente para ela. Percebe que talvez esteja interpretando demais aquela curtida, vendo nela algo especial. Tenta se convencer de que ela é só mais uma seguidora. Mesmo assim, envia uma mensagem perguntando se ela está livre no fim de semana. Yuta se senta no chão do quarto, confirmando que a mensagem foi enviada. Imagina que ela pode tê-lo bloqueado depois de receber a mensagem.
Se pergunta se foi longe demais ou se ela achou sua mensagem desesperada ou inadequada. Yuta se pergunta desesperadamente por que teve que mandar aquela mensagem. A cena muda para mostrar a garota em seu próprio ambiente. O celular dela faz um som de notificação, a tela mostra claramente a mensagem de Yuta. A garota exibe um sorriso confiante e levemente malicioso ao segurar o celular. Ela agradece por ele ter entrado em contato. Responde que adoraria ir, mas infelizmente já tem planos com outra pessoa naquele fim de semana, e pergunta se eles podem remarcar para outra ocasião. Yuta repete mentalmente as palavras outra ocasião. Acredita que provavelmente nada de verdade acontecerá entre eles. Decide que é melhor esquecer tudo e voltar a viver sozinho como sempre viveu. Ele olha para a tela do celular e vê a opção de apagar o contato dela. Considera encerrar tudo ali mesmo. Justo quando está prestes a desistir completamente, o celular toca. Yuta grita de susto, sem esperar uma ligação dela. Ele atende com um alô. A garota se desculpa por ligar tão tarde e pergunta se pode conversar com ele naquele momento. Yuta finalmente responde que tudo bem, mas pergunta o que houve. A garota explica que estava se perguntando como ele estava desde o último encontro. Ela menciona que ele finalmente entrou em contato com ela naquele dia. Pergunta se ele queria se encontrar com ela. Yuta tenta explicar que pensou que ela poderia se interessar pelo filme, então resolveu perguntar, só por precaução. A garota pergunta o que deixou Yuta tão atrapalhado e nervoso durante a conversa. Ele pensa que ouvir a voz dela diretamente no ouvido é meio desconcertante. Ela se desculpa pelo filme e explica que anda muito ocupada durante a semana. Ele admite que é ele quem deveria se desculpar por criar uma situação tão constrangedora. A garota menciona que estará livre na próxima semana. Pergunta o que Yuta acha disso como alternativa para o encontro. Yuta fica completamente surpreso. Responde gaguejando que sim, se não for incômodo para ela. Ela diz para ele se comportar direitinho e esperar por ela. A ligação termina. Yuta se joga na cama, tentando desesperadamente dormir após o telefonema intenso. No dia seguinte, Yuta está no escritório focado no trabalho no computador. Sua colega Kati Takanashi pergunta sobre o documento da reunião que ele deveria ter preparado. Yuta explica nervosamente que esqueceu completamente do prazo porque havia feito planos para um evento social. Um superior se aproxima, perguntando se ele vai conseguir terminar o trabalho até o dia seguinte. Ele menciona que era algo que seu senpai havia pedido. Antes do prazo final, Akoti examina o documento mais de perto e aponta problemas específicos nos dados. Ela mostra que os números na tabela não batem corretamente, indicando erros de cálculo. Akoti menciona várias seções que precisam de correção e revisão. Uta reconhece os erros que ela apontou. Akoti comenta que Uta parece animado hoje. Ela pergunta diretamente se ele tem planos para um encontro ou algo assim. Uta nega rapidamente. Outros colegas de trabalho ouvem a conversa e ficam surpresos com a revelação. Um deles exclama, chocado, que Murai vai mesmo sair com alguém. Os colegas se juntam ao redor de Uta. Um deles comenta que nunca ouviram nada sobre Uta ter namorada até agora. Uta se pergunta internamente como foi parar numa empresa cheia de pessoas tão extrovertidas. Ele tenta minimizar a situação, dizendo que só vai ao cinema com uma conhecida. Akoti suspira e diz a Uta que é melhor ele corrigir o documento logo. Ela se vira e volta ao trabalho. Um colega comenta que Akoti continua tão antipática quanto sempre, e Uta concorda em silêncio. O colega então pergunta que tipo de roupa Uta pretende usar no encontro. Uta responde simplesmente que vai usar camiseta e jeans. O colega enfatiza que é um encontro de verdade e que ele deveria se vestir adequadamente. Ele explica que as garotas se animam e colocam muito esforço para se prepararem para um encontro, escolhem roupas, maquiagem e outros detalhes importantes para a ocasião. O aviso é claro, roupas simples demais podem envergonhar a garota quando estiverem andando juntos. Ele alerta que, se Uta não se esforçar, pode acabar sendo rejeitado por ela. Uta responde timidamente que vai levar todas as dicas em consideração para o encontro. O colega o incentiva a dar o seu melhor.
Outro colega pede para não assustarem tanto o coitado com conselhos amorosos demais. A Coti observa toda a comoção e comenta sobre o barulho que os colegas estão fazendo. Ela se pergunta que tipo de mulher estranha aceitaria sair com um cara como Uta. Reflete sobre como até o Uta está conseguindo encontros enquanto ela ainda trabalha sem parar. A Coti suspira e pensa que talvez ela devesse tentar usar aplicativos de namoro também. A cena muda para a casa do Uta. Ele percebe que não compra roupas decentes há anos. Lembra de como ela estava radiante e bem vestida quando se encontraram pela primeira vez. Pensa em como as roupas dela pareciam caras e sofisticadas. Uta examina seu guarda-roupa e percebe que precisa garantir que não a envergonhe. Ele revira o armário, se perguntando se tem alguma roupa decente guardada para esse encontro especial. Verifica suas roupas antigas e imediatamente as descarta, dizendo que não servem. Uta grita em desespero ao perceber que não tem nada decente para vestir. Uta decide que precisa ir às compras para resolver a crise de guarda-roupa. Primeiro, escolhe fazer uma pesquisa online sobre roupas adequadas para homens na casa dos 20 anos. Ele fica completamente sobrecarregado com a quantidade de termos de moda que aparecem na tela. Segura a cabeça com as mãos, admitindo que não entende absolutamente nada de moda. Uta decide visitar algumas lojas de roupas no fim de semana. Ele se encontra em um shopping, olhando as vitrines das lojas masculinas. Ele vê a loja Ground X, com várias roupas penduradas em araras. Casais jovens e bem vestidos passeiam por perto. Uta se sente completamente deslocado naquele ambiente cheio de estilo. Tenta se convencer de que agora não é a hora de ficar intimidado. Uma vendedora alegre dá as boas-vindas a Uta na loja, perguntando se ele está procurando algo específico. A vendedora insiste com entusiasmo para que Uta experimente uma roupa. Explica que a peça combina com praticamente tudo e recomenda fortemente. Ela continua o discurso de vendas, mencionando que há uma grande variedade de tamanhos disponíveis. Garante que sempre há algo que cai como uma luva. Uta entra em pânico com a insistência da vendedora, mas entra no provador. Sai usando algo completamente diferente do que costuma usar. Pergunta timidamente o que ela acha da roupa. Ela exclama que Uta está incrível e super estiloso. Ele prefere algo mais discreto, mas considera que pode ser apropriado. Uta se lembra das palavras da garota misteriosa. Decide que, já que chegou até aqui, pode muito bem renovar completamente sua imagem. Uta pede para ver roupas mais ousadas e chamativas. No fim das compras, Uta descobre que o total deu 43.000 ienes, cerca de $320. Ele sai da loja carregando suas compras. De repente, Uta ouve um som familiar e sente uma presença conhecida por perto. É a garota do encontro. Uta se vira e tenta cumprimentá-la com um hesitante oi. A garota caminha até outra pessoa e pergunta se ele esperou muito, exatamente a mesma frase que disse a Uta no encontro. Uta fica completamente chocado ao testemunhar a interação natural entre os dois.